Olá, existe algo em comum que move todas as nossas escolhas e decisões: o desejo de ser feliz. Esse é o maior anseio do ser humano. E para conquistar esse desejo, vários caminhos vêm sendo percorridos ao longo da história. Conquistamos muitos avanços na tecnologia que permitiram facilitar a nossa vida, muitos avanços também na ciência que, inclusive, aumentaram a possibilidade de mais tempo de vida aqui na Terra. Isso sem falar nas mais diversas buscas pela espiritualidade. Mas apesar de tudo isso, o homem continua sendo um ser angustiado. Será que existe um caminho para a felicidade? Qual é a sua opinião, Valdemar? Olá, Mira. Eu acredito sim, acredito que existe um caminho para a felicidade, assim como também é possível ser feliz ao longo desse caminho. Na realidade, é uma consequência do nosso modo de viver, do nosso modo de agir. Então, esse é o tema do programa Qual é o Valor, que está começando agora. Então, no nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre qual é o valor da felicidade. E para debater o assunto aqui, além do Valdemar Jorge, que está sempre comigo aqui no programa, nós convidamos também hoje, temos aqui a presença do palestrante Daniel Godry Júnior, que já fez inúmeras palestras nesse tema, inclusive é tema da sua dissertação de mestrado, a discussão do propósito, que está diretamente ligada à questão da felicidade, como a gente vai ver aqui. Aí eu começo com uma pergunta bem ampla para abrir o nosso debate. Felicidade é para todos, Daniel? Sim, com certeza. Eu acho que é um chamado para todos. Embora pouca gente, como o Valdemar colocou, ou como você colocou no começo, consiga chegar lá. A gente está num mundo bastante angustiado, de bastante tecnologia, bastante prazeres e esvaziado de propósito de felicidade. Sim, eu acho que é para todos, acredito que é para todos. Todos podem ser felizes, embora algumas pessoas tenham mais tendência natural a isso. Mas como é que faz, né, para ter esse caminho, para encontrar a felicidade? É porque a gente corre, parece que a felicidade está cada vez mais longe, né? Isso Qual é esse mesmo. sentimento que as pessoas têm, né? Ela compra um carro novo, daqui a pouco, 3 anos, quer comprar outro. Isso. Ela compra uma casa, daqui a pouco quer uma casa maior, né? Compra uma roupa, daqui a pouco quer trocar o celular. Então, nas novas tecnologias, a gente quer trocar de celular todo mundo. Nunca Onde é que está a estamos felicidade? A satisfeitos. felicidade Oh, meu está Deus. nessas coisas materiais ou não, Daniel? Não está nas coisas materiais, mas eu vou dizer que talvez a falta de algumas coisas materiais possa trazer a infelicidade. Então, se a felicidade não está nas coisas materiais, a falta do básico pode trazer o inverso, que é a infelicidade. Você deu uma dica muito interessante, muito importante no começo, na chamada do programa, que a felicidade ela nunca pode estar no fim, né? Até porque o ser humano é alguém que parece que está sempre faltando algo. O ser humano ele tem sempre o desejo de ser melhor e de ter mais. Isso é bom, porque faz a gente evoluir, faz a gente querer avançar, se aprimorar, né? Avançar. Mas também pode ser ruim. Quando que pode ser ruim? Pode ser ruim quando a gente imagina e associa a nossa felicidade a um ponto de chegada, né? E a felicidade não é um ponto de chegada. Se fosse um ponto de chegada, muita gente seria feliz tendo chegado onde gostaria de estar, né? É o caso de cantores, é o caso às vezes de celebridades. Eu vi uma vez numa grande emissora do país, a maior do país, um cantor famoso, e aquilo me chamou muita atenção, que estava dando palestra, ele disse assim, a jornalista perguntou, e a felicidade? Ele disse assim, felicidade? Felicidade? Essa felicidade eu nunca encontrei, ele falou. Eu nem sei se ela existe. E aquilo me fez pensar, porque, bom, uma pessoa famosa, bem-sucedida, com tantos CDs e LPs gravados, né, com tantos shows lotados, e que estava falando ali que não encontrou a felicidade, eu nem sei se ela existe. Você Né? denunciou a tua idade agora, né? Falou em CD e LP, né? Bem lembrado. O cara tinha um monte de CD. Só faltou a cassete. Eu estou aqui tentando imaginar quem era. Agora, você falou algo muito importante. Bota uma legenda aí para quem não conhece. Então, sabe o que é. algo muito importante que você falou de uma tendência natural. Sim. E as pesquisas mostram isso, é muito curioso, que Isso, existem pessoas que elas já têm uma predisposição natural a ser mais felizes. Isso. Quer dizer, isso não adianta a gente buscar, desenvolver, fazer curso, ter vida boa, nada disso. Se você, quem já tem essa predisposição, larga na frente. É mais ou menos isso, Larga na frente, Daniel? larga na frente. 50% da nossa felicidade depende de fatores genéticos. Então, nesses 50% a gente não consegue mexer, né? Existe até um gene da felicidade, ligado à felicidade,
que é um gene que é responsável pela produção de serotonina. Serotonina dos hormônios da felicidade. É, hormônio da felicidade. Regula o humor, regula o batimento cardíaco. Então, o que nos sobra, né, para quem talvez não tenha essa capacidade natural de ser mais feliz? Sobra as nossas escolhas, 40%, e 10% é o ambiente onde a gente vive, ou convive, né? É mais ou menos assim. Eu trouxe essa flor, né? Quem está em casa deve estar perguntando, cara, esqueceram uma flor lá? A flor é o seguinte, o que faz a flor ter essa característica, as pétalas, a cor dela é a genética. Então, 50% seria a genética. Aonde planta a flor? A flor não vai ser feliz se ela estiver no deserto, plantada no deserto, numa área muito árida, né? E as escolhas também vão depender se a flor vai ser uma flor bonita ou não tão bonita. O quanto eu vou regar, aonde eu vou plantar ela, os nutrientes que eu vou levar para a planta, né? São os cuidados, então são escolhas que a gente tem. Na nossa vida é assim, né? Nós temos 50% da nossa genética que define, o Daniel vai ser gordinho, vai ter olho azul, vai ter um furinho no queixo. E os temperamentos, os temperamentos, né? Sim. Tem pessoas que naturalmente são mais preocupadas. Né? Exato. Tem pessoas que são mais naturalmente preocupadas. O sanguíneo, ele é naturalmente mais alegre, mais feliz. O melancólico, ele é naturalmente mais introspectivo. Ele tem mais uma tendência a se preocupar com o futuro. Então, não diretamente, mas isso acaba minando a felicidade. Uma pessoa mais... Normalmente, as pessoas intelectualmente mais desenvolvidas, elas têm uma tendência a não serem tão felizes. Ah, Daniel, mas o cara que é ignorante é feliz? Não, não é isso. É que a pessoa que ela é mais inteligente e perspicaz, ela já vê o problema lá na frente. Ela tem a dificuldade de ver mais o presente, o dia a dia. Que é uma Daniel, das você fez me dicas. lembrar agora de uma irmã que eu tenho, que ela não está nem aí para a notícia, ela mora no interior de Minas, ela não tem noção, assim, não tem interesse. Sim. Mas é feliz, que você não tem ideia. Essa é uma grande dica. E fica lá na varanda, e quando eu chego para visitar minha mãe, eu penso, meu Deus, mas essa que é feliz, não sabe nada que está acontecendo lá fora e não quer saber. Meu pai falava de ignorância inteligente, né? Nós temos que ser ignorantes e inteligentes ao mesmo tempo. Ignorantes para aquilo que nos faz ficar triste, para baixo, inteligente para as coisas boas, percepção. Teve um cara, isso eu gravei, nunca me esqueci dessa história. Meu pai foi dar uma palestra e deu esse exemplo da ignorância inteligente e tal. E aí o cara que organizou o evento, vamos conhecer um senhor ignorante inteligente. Chegou, o cara era bilionário, era a época do Sarney, na inflação bombando e tal. E, cara, como é que você conseguiu? Ele falou assim, é simples, eu trabalho só com 2% de margem. Mas 2% é impossível, inflação em alta, isso é quase impossível. Como é que você faz? Conta que nós vamos levar teu caso para o Brasil inteiro. Imagine, 2% na época do Sarney, 70% de inflação. Foi fácil, eu pego o preço de compra, multiplico por 2 e vendo 2%. O dobro. Então esse era o ignorante inteligente, né? Agora, por ser ignorante, ele estava rico, milionário. Vamos mostrar um pouquinho do ponto de vista da filosofia, Sim. O que é a felicidade? Vamos acompanhar. Vamos lá. No dicionário, felicidade significa sensação real de satisfação plena, estado de contentamento, prosperidade. E para você, o que é felicidade? Aristóteles, há mais de 2000 anos, já afirmava que a felicidade é algo que se atinge pelo exercício da virtude e não da posse. As religiões, de modo geral, associam esse estado de espírito à fé e ao cumprimento dos ensinamentos de Deus, pois é a crença que agrega significado à vida. Freud, considerado o pai da psicanálise, defendia esse bem-estar a partir da satisfação dos seus desejos mais fortes. Segundo ele, a busca por esse sentimento é o que move os indivíduos, ainda que o desejo seja algo utópico. Não há dúvidas de que a procura pela felicidade é a principal e mais antiga busca do ser humano. Quando estamos felizes, pensamos em coisas boas e positivas, e às vezes até sentimos uma espécie de borboletas no estômago. Nosso corpo reage liberando hormônios como serotonina, endorfina, dopamina e ocitocina. Ao longo da vida, vamos descobrindo que a felicidade não está relacionada com posses, carros e bens materiais. É algo que está dentro de nós. Na grande maioria das vezes, a felicidade é despertada por gestos simples e singelos. É possível ser feliz já e ninguém precisa de um plano impecável para isso. Seja feliz hoje, seja feliz sempre. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até!
Muito bom, né? Que vídeo maravilhoso, hein, Daniel? Muito bom. Você vê, aí nós temos aí um conflito entre Freud e Aristóteles, né? Sim, muito claro. Porque Aristóteles fala, né, que todo homem é chamado à felicidade e é chamado a ter uma vida virtuosa. E Freud fala, não, que o que nos move são os prazeres carnais, né? Aquele mais de sensação, de sentimentos, né? Sim. Como é que fica esse duelo, Daniel, nessa ideia de a gente superar essa ideia de uma felicidade inicial, de uma alegria que é efêmera, que passa rápida, né? A gente come uma boa comida, mas passa rápido. Não está aí a felicidade nessa boa comida que comemos, né? Ou naquilo que é o ter, efetivamente, mas sim naquela pessoa que nós nos transformamos. Como é que você faz uma análise para a gente? Sim, o prazer está contido na felicidade, mas a felicidade não está contida no prazer. Eu acho que isso resume. Quem é feliz tem momentos de prazer. Prazer de comer, prazer de ver o pôr do sol. E é bom que assim seja, né? É bom, é claro, bom, o prazer claro, é muito bom. Claro, muito bom. Em si é muito bom, né? Agora, é um prazer ordenado para um fim, né? É um prazer, temos prazer de comer para se alimentar, temos prazer de abraçar para nos relacionar, né? Quando o prazer está como busca final do ser humano, aí vem a frustração. E a prova é que toda droga dá prazer, né? Mas o drogado normalmente não é feliz. Sim. Muito bom ele essa, tem hein? muito prazer, verdade. mas ele não é feliz. Né? As consequências. Então é isso. O Epicuro defendia isso, né? Os prazeres dão felicidade, mas não é uma verdade prática. É uma verdade que se vê no mundo, né? Tem muita gente com muito prazer e que é extremamente infeliz. Por isso que a gente tem que pensar muito no que nós estamos buscando, achando que aquilo vai nos trazer felicidade. Até já comentei em outros programas sobre essa busca que de repente pode causar a tristeza de outros, né? Isso. Então a gente tem que pensar, e eu faço essa observação para que você em casa também possa lembrar. Será que eu estou de fato buscando a felicidade? Onde eu vou encontrar a felicidade? Porque a gente tem esse engano, né, Daniel? E pensa que felicidade é sentimento. Sim. E não é. De fato, não é. Não é sentimento. O sentimento é o que ele falou. Pode ser alegria, pode ser euforia, pode ser... Isso é o sentimento. Felicidade... Uma sensação, né? Uma sensação, né? Exatamente. Felicidade não é a sensação, que é euforia. Euforia seria a sensação. Felicidade eu acho que... Eu gosto muito da definição de um autor, que ele diz assim, felicidade é querer o que se tem e sucesso é ter o que se quer. Muito bom. Por isso que nem sempre quem é bem-sucedido é feliz e nem sempre quem é feliz é bem-sucedido. Felicidade é querer o que eu tenho. Eu estou, não é que eu estou acomodado, mas enquanto eu não cheguei onde eu quero chegar, eu estou feliz com aquilo que eu tenho, que é o caminho que você falou. E que é importante ter as coisas, né? É importante Com certeza, você, claro, na família, é claro. importante dar o conforto para a família, dar a segurança, né? Sem dúvida. Ter uma boa alimentação, você realmente valorizar uma boa comida, você valorizar uma boa roupa, né? Valorizar aquilo que é belo, aquilo que realmente traz um valor específico para as coisas, porque a natureza por si só ela também é muito boa, mas a gente não pode colocar nossa felicidade ali. Isso. Né? A gente tem que ser feliz tendo ou não tendo aquele bem material. Exato, Né? E satisfeito com aquilo que se tem. Eu acho que esse é um pouco do caminho, né, Daniel? Satisfeito com aquilo que se tem. Para não correr o risco de chegar lá no final e ver que o trajeto não valeu a pena. Né? A pior frustração Do ser humano, do ser humano não é não ter o que quer, é ter o que queria e ver que não valeu a pena. Essa é a pior frustração. Porque é uma frustração que me fez perder tempo, que me fez perder recurso, que me fez deixar de lado meu filho, que me fez deixar de lado meu marido, minha esposa, as coisas que o dinheiro não compra, né? E aí cheguei lá, eu uma vez fui dar uma palestra para uma grande distribuidora de bebidas e um rapaz me contou uma história, eu vou resumir bastante aqui. Ele trabalhava na logística e de noite foi visitar o centro logístico da empresa e ele escutou o choro de um senhor. Estava chorando. Quando ele chegou no lugar, ele viu que era um funcionário de alto escalão daquela empresa. Ele estava com a gravata solta e chorava. O que está acontecendo? Ele falou, olha, minha mulher me largou. Mas por que tua mulher te largou? Ah, porque a empresa me exigiu cada vez mais tempo, viagem. Ela me exigiu que eu mudasse, que senão eu não ganharia promoção e ainda seria mandado embora. A minha esposa não quis, as minhas filhas não quiseram. Minha esposa ficou numa cidade, eu vim para outra. E a gente acabou se vendo cada vez menos. E ele disse que estava naquela situação porque ele foi visitar as filhas, já era divorciado. E as filhas chamavam de pai o padrasto. Então, disse que aquilo machucou muito ele. Ele falou, olha, a hora que eu vi minhas filhas, que eram pequenininhas, chamando de pai o padrasto delas, me fez pensar que tudo aquilo que eu investi, eu acabei perdendo, né? Então, o desafio é sempre esse, né? É equilibrar
equilibrar a necessidade das pérolas, vamos dizer assim, das Sim. esmeraldas, dos ganhos, das conquistas, mas também de curtir o dia a dia, que são os amendoins, que são baratos, né? E é o uso do Barato. tempo, né? Porque você veja a questão da família, você falou, tá convivendo com a família. De repente, a felicidade das crianças é o teu pai próximo. Com certeza. E a felicidade dele também estava lá. E você falou uma coisa, Com achei muito certeza. interessante, né? As coisas que o dinheiro não compra, né? Uma das coisas é essa, o amor, a felicidade. Esse o dinheiro não compra, né, Miriam? Não, não compra. Compra uma casa grande, mas não um lar, né? Isso. A casa pode comprar metros quadrados, mas o lar tem que ser construído, né? Tem que ser construído. Então, gente, só que nós estamos falando aqui de uma situação que seria o ideal e a gente sabe que hoje os valores são completamente invertidos e que nós estamos sim vivendo num momento em que não há muitos motivos assim naturais para a felicidade. A gente tem que fazer um exercício de buscar essa felicidade que vocês estão colocando aqui nesse Sim, programa, sim. porque a gente está num momento muito triste, de muitos problemas, de muitas perdas, enfim. É possível ainda assim ter uma condição de serenidade, uma condição, talvez não de felicidade, mas de não tristeza? O que vocês me dizem sobre isso? Que não é necessariamente o contrário, né? Você não estar triste não quer dizer que você está super feliz. Claro. Mas a gente pode ficar bem, mesmo num contexto conturbado? Sim, uma sensação de neutralidade, né? Mas até eu acho que a dor e o sofrimento podem fazer parte perfeitamente da felicidade. Isso. Eu acredito nisso. Eu também. Eu acredito. Eu acho que o maior exemplo de felicidade é o nascimento de um filho para a mãe, né? Salvo se ela tiver uma depressão, uma coisa assim. Mas o parto natural, dizem que é dores do parto, as né? dores do parto. Sim. É a maior dor do mundo, mas também é o maior momento de felicidade As da mulheres mãe. exageram um pouquinho. Bom, não sei. Eu falo por causa própria. Eu sou muito chorão, Brincadeira. qualquer coisa já me dói. Já. Inclusive, nós vamos ter um próximo programa, né, Mira? Vamos falar um pouquinho sobre a dor, vamos falar sobre o sofrimento, Sim, sobre a perda, né? vamos. Como encarar tudo isso, né, Mira? Então, acho que não encarar esse sentimento de tristeza em si, os sentimentos em si, eu costumo dizer que não são bons ou ruins em si mesmos, eles são sempre reflexo de alguma coisa. Se eu ficar triste por alguém passando fome, isso não é uma tristeza ruim, entende? Porque te move, né? Move a ajudar, como né? se eu ficar alegre por alguém estar mal, também não é uma alegria positiva. Então, os sentimentos em si eles são bons ou ruins, dependem também da sua intenção, da sua finalidade. Tem que estar ordenado, Ordenado. né? Ordenado. Acho que essa é a palavra que coloca. Nós ainda temos muitas questões interessantes para conversar aqui e a gente vai fazer um breve intervalo e depois nós vamos avaliar, ver trechos de um filme que chamou muita atenção e que traz justamente essa questão da felicidade em meio a muita tristeza, ao que seria uma catástrofe, mas a gente vai ver ali como tirar um pouco de sentido no meio de tudo aquilo. Fique conosco, nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor? E hoje aqui todo mundo feliz falando sobre o valor da felicidade. E aí você que está em casa, o nosso desejo é que você comece a refletir, né? O que eu posso fazer para tornar os meus dias um pouco mais felizes? E a gente sempre quando fala sobre isso pensa que são grandes ações. E nós vamos ver aqui que não. Pitadinhas, pequenos passos a cada dia vão deixar os nossos dias mais significativos. A gente vai ver agora um trecho de um filme que ganhou Oscar e foi um filme que chamou muita atenção exatamente por isso. Num ambiente hostil, num ambiente de muita tristeza, um pai conseguiu levar felicidade e fantasia para um filho. Vamos acompanhar. Qual é a sua posição política? Benito! Adolfo, quietos! O que foi que disse? A partir de amanhã vamos pôr entrada proibida a aranhas e visigodos. Eu já tô farto desses visigodos. Chega! Uma coisa em alemão? E precisa entender alemão, a guerra acabou. Agora está todo mundo fugindo. Olha, se eu demorar para aparecer, não se mexe, tá? Tá bom? Não sai. Você só deve sair. Você tá me ouvindo? Só sai daí quando estiver um silêncio absoluto e não tiver mais ninguém. Por segurança. Repete. Eu não saio até que não tenha ninguém mais aqui. Muito bem, teimoso. Estão emocionados, né? Mira, esse é um dos filmes mais lindos que eu já assisti e eu fico encantado toda vez que vejo a cena.
Porque o pai ele tinha uma opção, né? Realmente se render às dificuldades da guerra, Cair em desespero. Cair em desespero, chorar, ter uma tristeza que pudesse tomar conta dele. E se ele tivesse tomado conta da tristeza do seu ser, ele não tinha salvo o filho, né? E eu cada vez acredito mais que a felicidade depois na vida eterna, né, vai ser para aqueles que sabem ser felizes aqui, na vida presente. Só aquele que consegue ver uma vida feliz aqui. E ele vai com a alegria de saber que cumpriu o papel dele, né? Fez o melhor que ele podia ter feito para o filho dele. É encantador esse filme, né, Daniel? Fantástico, fantástico. Ensina também que a felicidade não depende do acontecimento, mas de como a gente enxerga o acontecimento, né? O pai fez esse favor para o filho, que ele enxergasse aquela situação caótica de uma maneira, eu não sei a palavra aqui, mas de uma maneira mais romanceada, né? E isso a gente pode fazer em casa, né? Quando a gente fala de felicidade e percepção, você que está em casa aí, né? Quando você olha para a rosa, você pode olhar a rosa, você pode olhar o espinho da rosa. Isso faz toda a diferença na nossa percepção de felicidade. Aliás, isso é uma das poucas coisas que os estudiosos têm em comum. Que é muito importante a felicidade, não o que acontece com a pessoa, mas como isso é interpretado pela pessoa, né? Então, meu pai não me amou, mas meu pai não me amou porque eu sou ruim, ou meu pai não me amou porque ele não recebeu amor? Como eu reinterpreto, toda a diferença, total, da água para o vinho, né? Os acontecimentos, eles sempre têm um lado positivo, podem ter um lado positivo ou um lado negativo. Então, eu acho que um exercício prático para quem está em casa nos assistindo quando eu reclamar, eu imaginar, eu quero que essa situação desapareça. Por exemplo, meus filhos acordam à noite. Você gostaria que teu filho sumisse da sua vida? Provavelmente não, né? Então, se ele está acordando à noite, é porque você tem um filho. Muito bom. Tem que agradecer. Muito bom. O meu telhado está... Hoje em casa, tá, meu telhado dá raiva, porque meu telhado chove sempre. Eu moro num condomínio ali de alto luxo, mas sempre chove no telhado. Sempre quando chove eu lembro da benção do meu pedreiro, né? Mas assim, chove. Eu não quero mais ter telhado? Não, eu quero ter telhado. Bom, então não é tão ruim chover, senão que eu tenho um telhado para me cobrir, né? Atrasei o meu voo. Você gostaria que o voo não estivesse disponível? Não, se eu estou viajando e atrasou, é sinal que eu estou trabalhando. Então a gente começa a fazer exercício e sempre vê o lado bom das coisas. E isso mexe diretamente com o nosso nível de felicidade, sabe? E a gente pode, como eu falei há pouco, introduzir algumas práticas no nosso cotidiano que vão sim trazer um pouco mais de felicidade. Isso. Aí eu queria que você comentasse agora para nós, né? Já que 50% a gente já nasce com uma predisposição, o restante, esses 40% e esses 10%, o que nós podemos fazer? Vamos lá, para a gente trazer algumas orientações para quem está em casa. Bom, primeiro exercício. Exercício libera dopamina, libera serotonina, oxitocina, né, que vão fazer naturalmente a gente se sentir melhor, né? Prática de exercício. Eu tenho aqui também questão de propósito na vida, né? Tem um porquê. Sempre associar o meu sofrimento a um porquê. O sofrimento, ele não parece tão forte, né? Que é o caso de Viktor Frankl no campo de concentração. Ele viu que quem tinha um porquê, e ele mesmo presenciou isso, que quem tinha uma planta para cuidar, normalmente não desistia da própria vida. Porque quem tinha alguém esperando lá fora, isso, ou um projeto para terminar, ou se eu morrer, minha plantinha morre, né? Um porquê desistir. Outra coisa é não se comparar. Se comparar, mina a nossa felicidade. Por quê? Porque ou a gente se envaidece, né, e se acha poderoso demais, ou a gente desperta um sentimento de inveja. Então, se comparar, diretamente vai minar a nossa felicidade e vai fazer com que a gente olhe para o que falta em nós, não para o que a gente tem, né? Então, se comparar, não se comparar, ser grato. Ser grato aumenta gratidão muito a felicidade. Por quê? Porque quem é grato começa a treinar a percepção para ver as coisas boas. É uma dica da Oprah, né? A Oprah sofreu abuso na infância e tudo isso. Aquela apresentadora americana famosa. Isso. Ela tinha um diário de gratidão, tem um diário de gratidão. Toda noite eu agradeço. A cantora lá, Tina Turner, né? São pessoas que aprenderam que a gratidão nos faz perceber o quanto nós já temos coisas boas para agradecer, que a gente não notava antes, né? Então, gratidão diária é muito importante. Desapego é importante para a felicidade, que aí é uma dica de algumas religiões orientais, né? Também da religião cristã.
Sim. O apego faz sofrer, sim, faz sofrer. Tem um outro aspecto que você não falou aí, que dizem que é muito importante, os relacionamentos saudáveis, Sim. relacionamentos positivos. Sim, sim. O que a gente pode falar em relação a isso? Porque o homem não foi feito para viver sozinho, essa é a verdade. Não. Né? Eu vou contar uma coisa no teu programa aqui agora. Quando a Mira ligou para falar comigo, ela falou, Daniel, a gente quer um bate-papo, mas não de Harvard. Eu já estava pronto para falar, não, eu preciso de Harvard para ela. Boa. Deu um branco assim, né? Mas essa pesquisa de Harvard, com todo o respeito... É verdade, né? Ela falou. Essa pesquisa de Harvard, ela foi feita com 725 pessoas. É porque eu queria fugir um pouco da ciência, da felicidade, que todo mundo estuda agora. Eu entendi o que você quis dizer. Mas a pesquisa, ela trabalhou com 725 pessoas durante 75 anos. Por isso que ela tem muito valor científico, né? Sim. E ela disse o seguinte, que é muito importante para a felicidade os relacionamentos saudáveis. Então, o que a pessoa pode fazer para ser mais feliz? Perdoar. Opa, chave aí agora, ó. Boa. Se livrar do peso, das mágoas, né? E entender que todo ser humano tem espinho. Né? Eu tenho espinho, você tem espinho, você tem espinho. Nós somos bonitos, mas toda flor que tem espinho, você pode se arranhar, né? Se o bem ou o mal existe, você pode escolher, é preciso saber viver. Então, eu escolho perdoar não só pela pessoa, porque às vezes a pessoa nem quer o nosso perdão. O principal beneficiado do perdão é quem dá o perdão. Porque se a gente não dá o perdão, Mira e Valdemar, a gente está sempre levando o inimigo dentro da gente, com a gente vai ressentir aquele Natal, aquela festa, está sempre vindo à tona, e isso vai mexer com os nossos níveis de felicidade. Então, perdoar, eu não perdoo porque a pessoa merece ou não merece, eu perdoo porque eu mereço. Eu mereço ter uma vida mais leve, e perdoo porque Deus me perdoa sempre. Aliás, a gente pode dizer que é difícil você encontrar alguém amargurado e feliz. Amargura é falta de perdão, que vem do amargo, né? Do amargo da vida. É muito difícil. Muito difícil. Isso reforça a questão do perdão. No final das contas, o que o Daniel Godry fala pra gente, Júnior, né? O Daniel Godry é o pai, né? Isso. Ele fala que dentro tem que ter um estilo de vida, né? Qual é o estilo de vida que eu vou ter? Um estilo de vida daquelas pessoas que se preocupam naquilo que é o principal, naquilo que é essencial. E aí você, como diz, é impossível ser feliz sozinho, então você tem que ser feliz primeiro com a família, né? Isso. Qual é o trato com a esposa, o trato com os filhos, né? E você se realiza, você faz a felicidade no momento que você faz a esposa feliz, que você faz o marido feliz, que você faz os filhos felizes, né? Porque essa felicidade é compartilhada. Perfeito. Da mesma forma do trabalho. Nós temos que ser felizes no trabalho, com nossos colegas de trabalho, na doação que se faz através do trabalho. Então, acho que a vida em sociedade, esse estilo de vida, para a gente buscar a vida virtuosa, no estilo de Aristóteles, né, que fala que você cultivar as virtudes, você falou uma série delas aqui, acho que vai fazer a diferença, né? Mira, nesse encontro da felicidade. E até falando um pouquinho mais, porque esse filme é tão legal, gente, a minha intenção era ficar nesse bloco aqui, o tempo todo discutindo a questão do filme, até se tiver jeito a produção quiser deixar mais umas imagens aí no fundo enquanto a gente fala, porque esse filme, ele nos traz uma realidade também que é o seguinte, a felicidade, ela não é circunstancial. E é isso que a gente tem que entender. Não pode depender das nossas circunstâncias naturais. Dos momentos específicos, das sensações que estão tendo. Bem lembrado, das sensações. E esse filme mostra muito isso, porque eles estavam vivendo numa circunstância de muita tristeza, de perda, de morte, de falta, de perda de tudo que eles tinham, das casas, né, da sua história. E ele mantinha o sorriso no rosto. Sim, inventando uma história, criando. Você da parte da tradução, né? Que fez uma tradução muito hilária, né? Que ele traduziu para o alemão, ele contou toda uma história diferente. Sim. Inventou uma brincadeira, tá, para poder manter o filho dele naquele mundo, que era um mundo diferente daquele que ele estava vivendo, né? Para não traumatizar a criança. Perfeito. E o ser humano é muito mais do que veste, o que come, né? O ser humano é muito mais complexo, muito mais profundo. O que me chamou muito do Viktor Frankl, que foi um dos autores que eu consultei para o meu mestrado de propósito, né? É que ele falava que muitas vezes os prisioneiros que tinham uma refeição por dia só, eles deixavam de comer para assistir o teatro ou para conversar sobre culinária. Olha só, para conviver, para trocar, para estar conviver. junto. Isso é que muito vai legal. contra tudo que eu aprendi sobre motivação, principalmente a teoria do Maslow, né? Da pirâmide de Maslow, Sim. que você só passa para a próxima etapa, né? Quando tiver cumprida a base, né? Maslow dizia, você não vai se preocupar em relacionamento, coisa se você não tem comida, não tem casa. Mas não é verdade. Então não é totalmente verdade nesse caso, né? Eu já encontrei aqui em Curitiba um mendigo morador de rua chamado João. Eu nunca vi um cara tão feliz como o João. Eu não consigo mais encontrar ele, infelizmente, mas a gente convivia e a gente virou amigo, assim.
E o João, ele tinha um sorriso, e não era uma vez ou outra, ele estava sorridente sempre. A gente fazia, eu era jovem e magro e tinha cabelo na época, a gente fazia um trabalho aqui numa rua complicada em Curitiba, e às vezes distribuía café, chá e tal. E aí o João, uma vez ele veio e a gente deu bolacha para ele, eu falei, João, leva o resto para você. Ele falou, não, tem algum irmão que precisa. Nossa, um mendigo que não tem o que comer, evitando levar bolacha, né? E aí, coincidentemente, na semana seguinte foi dar palestra numa multinacional. E vi o nível de tristeza e de insatisfação e de arrogância de um presidente. Aquilo me fez pensar. Né? Assim, aquilo virou completamente a minha percepção de felicidade. Como é que pode uma pessoa que dorme na rua e que era tão bacana, não era, com exceção, ele era uma das raras exceções que não tinha vício, ele não era viciado em bebida, não era viciado, ele acostumou a ficar na rua. Muitas vezes foi convidado para morar numa casa, ele disse, não, eu acostumei a ficar na rua. Mas como é que pode uma pessoa só com a roupa do corpo se dizer feliz? Aquilo me mexeu muito, Gente, nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos com o nosso terceiro bloco para fechar essa discussão super interessante sobre o valor da felicidade. Espere mais um pouquinho aí. Estamos de volta hoje falando sobre o valor da felicidade. Eu vou pegar os dois de surpresa com a seguinte pergunta. Você se sente feliz? Você se considera uma pessoa feliz, Valdemar? Muito feliz porque tenho minha família, tenho meus amigos. E olha, como eu disse, não é impossível ser feliz sozinho, né? A grande chave da felicidade são ter os amigos. Amigos nos traz felicidade. E felicidade também começa em casa. Opa, Daniel. Também, muito feliz, graças a Deus. Feliz no casamento, feliz com os filhos. Mas essa é a felicidade. A minha felicidade é uma felicidade que tem dificuldades, né? Mas eu sou feliz, né? Assim sim. Então a nossa equipe foi às ruas também para ouvir das pessoas o que é felicidade para elas, o que elas esperam dessa tal felicidade. Vamos acompanhar. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é viver o dia de hoje. Você ter saúde, ter tua família. Pai, mãe, amigos perto da gente, é tudo. Eu acho que felicidade é a gente estar com a nossa família, todo mundo reunido. Eu acho que isso é um sinônimo assim, de felicidade. Ajudar os outros, se sentir melhor com as pessoas. Felicidade acho que é uma conquista plena. Uma conquista plena, ajudar os outros. De se sentir bem, né, nos momentos. Não só aquela euforia, mas uma felicidade plena. São momentos que a gente tem que lembrar, registrar. Isso é felicidade para mim. Felicidade é estar vivo, né? Estar trabalhando, Deus no coração e estamos juntos, é nóis. O que você faz para você ser feliz no seu dia a dia? Converso com minhas amizades, com minhas amigas. Faço uma musculação, faço atividade. Eu procuro me exercitar, assim, ou então fazer uma leitura, que eu acho que com isso, assim, acaba me motivando a ter uma certa felicidade. Você se considera uma pessoa feliz? Sim, bastante. Para mim, ficar feliz, eu tento fazer as outras pessoas felizes, porque quando todos estão felizes à minha volta, isso transmite de um jeito que todo mundo consegue ficar feliz, sabe? Às vezes, sim. Estamos aí no meio de uma pandemia aí, né? Daí, às vezes, a gente fica meio neurótico por causa disso, né? Muito bom. Uau, hein? Fazer o outro feliz. Você viu? Eu fico feliz quando eu consigo fazer o outro feliz. Gostei também da parte, assim, o que você faz para ser feliz, né? Porque ser feliz é uma série de atos que nos movimenta em torno da felicidade, não? É o dia a dia para ser feliz. O primeiro falou assim, olha, o que me faz feliz é viver o dia de hoje, né? Viver o dia faz de todo hoje, sentido, porque se a gente fica todo vivendo o passado, né? A depressão aí. Melancolia. Viver cada dia como se fosse o único, né? A ansiedade. Isso. Não é? Com certeza. A cada dia basta seu cuidado, né? É isso mesmo, com certeza. Muito legal, fizeram uma participação maravilhosa. O pessoal está no caminho certo ali, pelo que você percebeu, da busca da felicidade. Falaram de amigos, falaram de só o fato de viver ter vida, de buscar a Deus. Buscar a Deus, viver o presente. Viver o presente. Ser grato, né? Ser grato. Gratidão, você falou a hora pouco. Gratidão, né? Exatamente. Eu acho que sim. Eu acho que viver de acordo com a sua consciência é importante para a felicidade também. Eu fiz uma faculdade aqui em Curitiba, que a professora, muito boa por sinal, disse assim, coloquem numa fila o que é mais importante para vocês. Alguns colocaram Deus em primeiro, família em segundo, trabalho em terceiro, essa variação. E aí ela falou, agora veja o teu tempo. O que você está dedicando tempo a essas três coisas? Opa. E não casou, não tinha coerência, né? Não tinha coerência. Não tinha coerência. Então,
o que as pessoas falam não é sempre o que elas vivem, né? E a gente precisa viver conforme nossos valores, conforme nossas crenças, né? Teve alguns filósofos que falaram, não escute a sua consciência, mas eu não acredito. Eu acho que a pessoa feliz, ela tem que ouvir a sua consciência. Se tiver uma consciência bem formada, bem né? Porque formada. às vezes não tem uma consciência bem formada, não, pode ficar na coisa aí. Perfeito, vai ficar me engano do mesmo jeito. Bem colocado, né? Uma consciência bem formada. Bem formada, é isso. É interessante isso, porque onde a gente coloca o nosso tempo, é ali que está o nosso coração. Isso. Né? Quando você fala dessa divisão, você está se dedicando a quê? Isso. E isso está te trazendo esse bem-estar, esse tanto de felicidade por dia, sem aquela ilusão, né, gente? Não é tudo bom o tempo todo. Não tem como Nós vamos ser. ter dor, nós vamos ter Perfeito. perdas, mas isso faz parte. Isso não quer dizer que você não possa ser feliz. Isso. Aí você deu mais uma dica, que é o realismo de vida, né? Os felizes são realistas. Os infelizes não são realistas. A pessoa que não é realista, ela sofre mais, porque ela pensa que, por exemplo, que a mulher vai estar maquiada o tempo todo, o resto da vida. Não é assim. Ou que o marido vai estar bem o tempo todo, o resto da vida. Não é assim. Ou que ela vai comprar uma casa gigantesca e não vai ter problema. Ela vai ter plano de goteira, ela vai ter que cuidar do jardim, ela vai ter que pagar a limpeza. Eu vou ser médico e serei feliz. Mas ele vai ter que dar plantão. Né? Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho ser feliz, né? É o que você falou, dá trabalho ser feliz. Isso. Um relacionamento bom dá trabalho, é cultivar, tem que investir, né? Tem que cultivar. Cultivar. Aquilo que é raro precisa ser cultivado. Né? Só o mato aqui não dá trabalho, mas para você cultivar algo belo, bonito, dá para tirar. Né? Mas você falou em mato agora, né? Às vezes, mais do que arrancar o mato, é importante adubar a grama. O que é adubar a grama, né? É plantar amor para colher amor para poder fazer. As pessoas casam, às vezes, falando de felicidade, né? Para ser feliz. Será que as pessoas casam para ser feliz ou casam para fazer o outro feliz? Acho que esse é um caminho. Já começou errado. Será que a felicidade está em fazer os demais felizes? Porque eu acredito nisso. Sim. Eu acredito que a felicidade está não tanto em pensar em si próprio, mas em doar-se para fazer o outro feliz. E se você fizer o outro feliz, aquelas pessoas que estão na sua casa, que estão no seu trabalho, os seus amigos, aí você vai encontrar felicidade. Perfeito. Você vai plantar amizade, vai plantar felicidade, vai colher felicidade. Tanto que o trabalho voluntário é tão realizador, não é? Sim, você recebe mais do que dá sempre. Sempre. Eu tive essa experiência com 19 anos, hoje eu tenho 115 quilos. Eu tinha, na época, 83. Eu era um jovem que passava 7 horas por dia na academia, era muito culto ao corpo, né? Eu tive uma experiência espiritual que ajustou, não é que... Eu estou precisando pôr academia hoje, nada contra academia, mas ajustou isso. E eu percebia o quanto, justamente essa questão passageira de imagem, de tudo, ela não se sustenta, né? Ela não se sustenta. A felicidade. O propósito de estar fora. Aí, retomando, eu trabalhei 3 anos na rede feminina de combate ao câncer. Eu fui o primeiro voluntário de Curitiba, homem. Fui com 2 amigos e fiquei 3 anos na pediatria. Lá eu vi criança morrer de câncer, lá eu vi criança com tumor que não conseguia colocar a língua para dentro. Lá eu vi criança que tinha perdido os 2 olhos. Mas o que eu conseguia perceber é essas crianças felizes, mesmo sofrendo, e consegui perceber, rindo e brincando, o quanto eu lá fora estava brincando com a minha vida, bebendo em excesso, correndo em excesso com o carro, e quanto aquelas crianças ali dentro estavam lutando para viver. Exato. Então, a gente desperdiça a vida e esses lutando para ter vida. Então, eu estava pensando, quando entrei lá, como um jovem arrogante, que eu ia ajudar as pessoas. Mas eu percebi o quanto essas crianças me ajudaram. Né? Porque aquilo me fez crescer muito, muito. Tanto é que disso depois juntou com um sonho de infância do meu pai. Meu pai dormiu muito em banco de praça, foi muito pobre. E como ele dormia em banco de praça, às vezes, uma vez ele perdeu o ônibus em Matelândia e foi dormir num banco de rodoviária. E lá ele xingou Deus, xingou todo mundo, xingou o patrão, xingou a lista de preço. Ele falou, um dia eu vou fazer uma casa de apoio. E eu não sabia disso, fui trabalhar no Erasto. Hoje a gente tem uma casa de apoio que ajuda crianças com câncer. Resumindo a história, juntou a história dele com a nossa. Então, resumindo, sim, a tua ideia e a sua ideia é sair de si, porque o propósito nunca está dentro de si. Isso, aí tá entra fora. O transcendente, Tá fora. não é? A caneta, o propósito dela é escrever, ela está fora no papel. A flor, o propósito dela é quando você entrega a flor para o outro. Né? Então, o microfone está sempre fora. O propósito nunca está dentro do ser humano, ele está sempre fora, está sempre em outro, né? Sempre se completando no outro. Então, a pessoa que busca a felicidade a todo custo, de uma maneira egoísta, normalmente ela é infeliz.
Isso que você estava falando, né? Porque, na realidade, a felicidade ela não está na vaidade, não está no egoísmo, não está na inveja, não está nesses sentimentos que nos fazem mal de alguma maneira. E às vezes você quer ter, quer possuir, quer ter propriedades, quer ter uma série de coisas e não está nesse momento, né? A felicidade às vezes está em algum lugar que a gente não espera. Se a gente pegar o Sermão da Montanha, está lá, felizes os mansos, né? Felizes os pobres de espírito, né? Felizes os misericordiosos, né? Porque encontrarão misericordiosidade, né? Felizes os justos, né? Então, esse caminho, realmente, você buscar a felicidade onde não se espera, também é um segredo, né? Com certeza absoluta. Eu queria contar para vocês uma historinha que eu ouvi há uns 15 anos. Eu sou ruim de detalhes, sou péssimo em detalhes. Então, você me desculpe de caso eu esqueci um detalhe. Mas a história de uma família que estava fugindo do comunismo, na época ali da União Soviética, da Rússia comunista. E era uma família numerosa, aí decidiram fugir à noite e cruzar a fronteira até um país, que eu não lembro qual, que não era um país comunista, para ter a liberdade. Né? Então, eles começaram ali a fuga desse país e numa família tem jeito de ter tipo, tem os mais otimistas, tem os mais cansados, menos cansados. Um senhorzinho de mais idade, naturalmente, foi ficando mais cansado e foi ficando para trás. Né, E eles não tinham tempo de parar, eles tinham que desesperadamente fugir. Né? E aí o senhor, ele chamou a família e falou, gente, eu não aguento mais, o vozinho, né? Continue sem mim, porque se vocês ficarem se atrasando por causa de mim, todo mundo vai morrer. Não vou morrer só eu, vou morrer eu e vocês, porque eles vão ficar por causa de mim. Sigam a vida de vocês e eu vou indo atrás, e se me pegarem, pelo menos pego um só. E um familiar, que eu não lembro qual, falou, vozinho, você está vendo aquela criança? Ele falou, sim, é meu neto. Então, vozinho, eu quero que o senhor continue, porque agora está todo mundo cansado aqui. E agora é a vez do senhor carregar o nenê. Ninguém mais vai carregar o nenê. E o senhor é da família, o senhor tem a obrigação de carregar o nenê. E resumindo a conversa, o senhor que achava que não tinha mais força nenhuma, tinha esgotado, ele conseguiu atravessar e fugir com o nenê no colo. Olha só. Ele tinha um objetivo, né? Salvar o neto, né? Isso, exatamente. Isso. E aí é o porquê, né? É o porquê fora de si. Talvez a pessoa que esteja assistindo, eu não tenho mais motivo para viver, mas as pessoas precisam que você viva por elas. Porque o ser humano não é o que ele faz, o ser humano é o que ele é. O Christopher Reeve, do Super-Homem, as mulheres, né, suspiram com ele, que foi o super-homem mais bonito da história. Quando ele caiu do cavalo e ficou tetraplégico, ele queria morrer, ele queria morrer. Sim. Porque ele não conseguia mais gravar, ele não conseguia mais fazer filme, ele não conseguia fazer mais comercial. E ninguém tirava, dissuadia ele do pedido dele de desligar os aparelhos. História real também. Me deixa morrer, me deixa morrer. O filho dele, que tinha na época uns 8, 9 anos, já psicólogo tinha tentado, já religioso, a mulher, o filho dele encostou e falou assim, pai, eu soube que você provavelmente não vai poder mais andar, pai. E o senhor está certo em muita coisa, pai. Provavelmente o senhor não vai gravar mais, o senhor não vai poder me abraçar mais, o senhor provavelmente não tenha mais. Os médicos disseram que provavelmente o senhor não vai voltar aos movimentos mesmo. O senhor só errou numa coisa. O senhor errou em achar que era importante para nós só porque o senhor andava e abraçava. E o menininho, isso é história real também, chegou para o Christopher Reeve e falou assim, pai, se o senhor viver só para estar do meu lado e sorrir para mim, pai, se eu souber que o senhor está na cama, mas que quando eu precisar, eu posso chegar pertinho do senhor e o senhor sorrir para mim, pai, isso já vale tudo. Porque o teu sorriso, pai, me dá força. E a história mostra o seguinte, que ele teve força ali para reler a sua história, ressignificar a sua história. E aí ele gravou aquele filme Janela Indiscreta, que foi uma regravação, né, onde ele grava tetraplégico. Então, eu acho que a nossa medição da felicidade, Mira e Valdemar, hoje é errada. A nossa moeda de felicidade, que é a financeira, é errada. Total. Nós sacrificamos diretamente a nossa felicidade. E os prazeres, né? Até quando a gente vai num buffet, a gente sacrifica a felicidade. A gente pensa, o buffet, R$90 o quilo. Eu vou comer o que é mais caro. A gente pensa. Né? Esse é um pensamento meu, a gente veio da pobreza. Né? Vou comer o mais caro. O alface, não vou pagar 90 pila no alface. Então a gente sacrifica a felicidade sempre naquela opção que é mais rentável. A gente acostumou, a gente aprendeu que a vida é assim. O que me dá mais dinheiro, o que me dá mais retorno, o que é mais rentável.
E talvez esteja na hora da gente mudar um pouquinho essa medição da felicidade. E qual que é a medida da felicidade, então? E se A gente está quase fechando, né, esse e se existe programa. também uma felicidade indestrutível, né? É. Qual é a medida da felicidade e se tem uma felicidade indestrutível? A felicidade, eu acho que não passa, eu acho que a plenitude da felicidade, eu como cristão só acredito na plenitude da felicidade na vida eterna. Exatamente. Só acredito na felicidade plena na vida eterna. Eu não acredito em felicidade plena aqui, o ser humano não tem. É uma ilusão a gente achar que vai achar sim, aqui, sim, não é? É uma ilusão, sim. Nós estamos, Jesus falou também, né, citando o Evangelho, no mundo havereis de ter tribulações, coragem, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Tereis aflições. Então a diferença do cristão não é a dor que ele tem, não é os espinhos que ele tem, mas a diferença é que ele fica de pé depois da dor. Exato. É o depois, não é o que acontece. E a gente sabe o que nos espera, aquilo que você falou de quem sai da prisão e sabe o que espera. Nossa leitura é diferente, né? Porque ela tem um elemento a mais, que é o depois, né? que é o porquê das coisas. Para a gente não existe a coincidência, nós acreditamos na providência, nós acreditamos que Deus faz com a matéria-prima, não importa se ela é azeda, ou se ela é salgada, ou se ela é doce, que no final o bolo vai ser bom. Isso. A gente acredita nisso pela fé, né? Então a tua pergunta, nós cristãos acreditamos que Deus colocou no coração do homem o desejo de ser feliz para, em último caso, buscar Ele que é autor da felicidade. Encontrá-lo face a face. Encontrá-lo face a face. Que é o pai, você tem filhas pequenas, eu tenho filhos pequenos, que é o pai que se esconde do filho pequeno, sempre deixando as costas de fora. Ele se esconde, mas ele deixa as costas de fora para que quando o filho encontre ele, faça aquela alegria. Né? Tem aquele momento de encontro com o pai. Né? Então, às vezes, Deus se esconde da gente um pouquinho. Esse programa é importante, porque o que todo mundo busca, ateu, budista, católico, evangélico, espírita, umbandista, busca ser feliz. Isso, eu falei no começo. Busca ser feliz, E por que busca ser feliz? Porque provavelmente quem nos criou nos deu essa ânsia de que, através da felicidade, se procurasse o autor. E talvez quem nos criou não permitiu que a gente fosse plenamente realizado nas coisas, de propósito, para que a gente o encontrasse. Né? Nossa. Então eu acho que a tua pergunta, eu acho que é Deus, né? É Deus. Fechou, porque o nosso tempo encerrou. Aí está a nossa alegria, né, Mireille? Não vos preocupeis, né? Deus está contigo. Isso aí, pessoal. Então, se a gente parar para pensar, todos nós temos motivos, sim, para ser felizes. Basta ter fé. Isso é o mais importante. Muito obrigada, Daniel. Obrigada mais uma vez, Valdemar. Obrigado, Mira. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. E até o nosso próximo Qual é o Valor?